Hoje é dia do seu direito aqui no Falando Nisso. A gente ama quando ela está aqui, porque ela sempre nos orienta em relação a essa coisa toda que é a Previdência. E hoje a gente está falando de pensão por morte com a advogada Rosângela Vasconcelos. E tem participação, todo mundo pode participar ao vivo, né, Lucas? Pode mesmo, só aliás a gente gosta tanto quando vocês mostram, que nem o Ricardo Alexandre mostra aqui pra gente quem vocês são, a gente ouve a vozinha, mas também vê, é muito bacana. Ricardo, conta pra gente a sua dúvida, boa tarde. Boa tarde. A minha dúvida é o seguinte: eu tenho uma irmã que ela é adotiva. Eu queria saber a respeito da, por exemplo, se a minha mãe, meu pai aqui vier a falecer, como que fica na questão de ela tenha direito também? Porque assim, eu descobri que depois dos meus 38 anos que ela adotiva, sabe? Ficaram meio chata, mas eu, sim, eu levo. Ela é minha irmã, eu considero tudo, mas eu descobri depois de 38 anos. Como Entendi. que fica? A gente sabe que é difícil a situação para ele pessoalmente, mas juridicamente. Não, só se for menor de idade ou inválido. Ah, entendi. Nessas duas situações. Duas, menor de idade. Adoção sim, mas se for menor de 21 anos de idade ou inválido, incapaz. Ah, perfeito. Ricardo, obrigado pela participação, viu, meu querido? Uma boa tarde para você. Sal. Ricardo, se liga aí, porque tá cheio de gente com dúvida também, assim como a Tati. É uma dúvida parecida com a sua, Ricardo. A Tati diz o seguinte, doutora, no caso de aposentadoria, né, depois que a pessoa morre, quem tem direito a receber a aposentadoria? Só a esposa ou os filhos têm direito? Existe essa dúvida em relação à pensão por morte, né? Puseram a aposentadoria aqui, mas a pensão por morte. Quem tem direito a receber a pensão por morte? São 4 classes. Primeira classe são os preferenciais, que é esposa, filhos, companheiro, companheira. Depois vem a classe dos pais, dos irmãos e assim sucessivamente. A primeira classe, se ela é esposa, ela automaticamente tem direito à pensão. Mesmo a companheira, se ela for reconhecido a união estável através de cartório, também nem precisa de prova ao contrário. Agora, a companheira que não tem registro em cartório de reconhecimento de união estável, aí tem uma série de requisitos na Previdência, como a existência de pelo menos 3 documentos de que existe prova em comum, conta corrente em banco, plano de saúde, cartão de crédito, tem que ter prova material. Tá. A gente vai até São Luís, daqui a pouquinho eu já continuo com esse assunto, porque tem uma pergunta bem interessante aqui. Agora, São Luís do Paraitinga. Que gostoso, né, Sol? Alô, boa tarde. Alô? Tá, oi, acho que perdeu, né? Vamos segurar um pouco o telefone então, Posso Pedrão? só complementar então, Por favor. Luquinha? Pois é, tem um querido aqui, ele pediu para não se identificar, mas ele foi diagnosticado com uma doençazinha, ele acha que ele não vai chegar até o final do ano, Deus é quem sabe. Mas ele diz o seguinte: Sol, sou casado oficialmente, tenho uma esposa e 2 filhos. Mas moro também com uma outra pessoa, ou seja, é considerado união estável? Se eu vier a falecer, eu tenho quem que recebe a pensão por morte? A esposa legítima vai dar entrada com certeza no INSS. A companheira também com certeza vai dar entrada provando o reconhecimento da união estável. E aí vai ser dividido em iguais partes para as duas, né? E para os dependentes dele. As duas têm direito. Ele já está preocupado, viu, Luquinha? Eu já vi um caso desse, de uma pessoa que tinha várias companheiras e olha, não chegava um salário mínimo para cada uma. Eu me preocuparia se fosse ele de viva, amanhã ficar sabendo de tudo e dar uns tabef nele, viu, meu filho? Acho que a tua preocupação está um pouco adiantada, né? Vou fazer uma pergunta, na verdade acho que tem de vídeo, né, Gabi? Quer porque eu chame vídeo? A Luciana mandou uma pergunta pra gente no WhatsApp e a gente assiste agora. Que é a Luciana, de Jacareí. No caso, eu moro junto com uma pessoa há 10 anos. No caso, se essa pessoa vier a óbito, eu tenho direito à pensão por morte? Ou eu tenho que casar no papel? Então, é aquilo que a gente explicou, né? Ou ela faz o reconhecimento de união estável, via cartório, ou casa, ou ela vai ter que juntar as provas materiais para poder dar entrada na Previdência Social para ter direito à pensão. Mas, teoricamente, ela tem direito. Ok, então. Deixa eu só pedir uma desculpa técnica da gente. Estão perguntando por que a gente não está atendendo as ligações. A gente está com algum problema aí no telefone, tá? Então, não está entrando a ligação no estúdio, mas já já a gente vai resolver essa questão. Doutora, antes de entrar com pergunta de telespectador, eu tenho uma dúvida aqui. A gente sabe que é possível a revisão da aposentadoria, né?
Você ganha X e, de repente, você pode ganhar X mais Y fazendo essa revisão. A pensão por morte também tem isso? Tem também, Tem? Importante. Se o segurado falecido recebia uma aposentadoria ou uma aposentadoria por invalidez, você vai fazer a revisão em cima do benefício precedente, ou seja, é aquele que precedeu a concessão do benefício de pensão por morte. Geralmente, as viúvas nem sabem disso. Como a gente está tendo uma leva muito grande de revisão de aposentadoria, ou de aposentadoria por invalidez, ou de auxílio-doença, que são alguns artigos que a gente está recompondo o salário de benefício, essa viúva, ela deve de procurar saber se realmente o marido teria direito, na época que era vivo, a ter essa validação, aumentar o salário de benefício, daquele benefício que ele recebia quando era vivo. Ela entendeu? faz isso no próprio INSS? Não, o ou no INSS cartório? não vai negar sempre, porque o INSS vai dizer que não tem direito a nada. Advogado. Ela tem que procurar o advogado, o juizado, a defensoria pública. Ok, então. Bom, por falar em advogado, estão pedindo o telefone da doutora, a gente não pode, por uma questão de ética, a OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, não permite, mas a gente pode passar pela redação, Luquinha. Solange, essa querida pergunta o seguinte, o irmão dela faleceu, foi de repente, diz que a mãe dela, também que era dele, né, tem 95 anos, era dependente dele. Quer saber se ela pode receber, passar esse benefício ou não. A mãe dele... Sim, os pais têm direito. Aí já é uma dependência, não é nem presumida, já é dependência econômica. Se ela provou que ela era dependente economicamente do filho, ela tem direito. A pensão por morte são para aquelas pessoas que são dependentes do segurado falecido. A dependência que a gente fala é dependência econômica. A esposa separada, que recebe pensão de alimentos, pensão alimentícia, o cônjuge, o ex-cônjuge vem a falecer, já é reconhecido o direito automaticamente à pensão previdenciária, porque ela já recebia um benefício de alimentos. Então, tudo que é provado que depende economicamente daquele segurado que faleceu, concede-se o direito à pensão. Ok, então. Estão pedindo novamente para a senhora explicar em relação ao cartório, como é que a pessoa pode dar entrada no cartório. Já, com a pensão por morte. Já a gente entra nesse assunto novamente, Luquinha. Bom, só um drone se chocou contra um muro na Rússia durante o lançamento de um serviço de entregas que fracassou logo no primeiro dia, no primeiro momento. O acidente destruiu o aparelho, 60 mil reais foi gasto nisso e realmente foi um grande susto para eles que esperavam dessa forma aí facilitar muito o serviço de entregas. Diz que mais de 100 possibilidades de interferências aconteceram aí para que isso acontecesse. Graças a Deus foi no muro, não foi na cabeça de alguém, né? Mas que na hora foi engraçado esse negócio bater no muro, o povo tudo... eu dei risada de manhã. Tadinho, falhou, não falhou? Diz que foram tipo assim, ups, falhou. Ups, 60 mil na parede. Ups. Vamos que vamos, né? Vamos que vamos. Bom, daqui a pouquinho a gente conversa mais com vocês e conhece um homem que desafiou a morte e a gente já conta a vocês por quê. Olha, eu prometo que esse é o último carinho que a gente recebeu de Páscoa. É que eu achei ela tão bonitinha assim, tem que colocar no programa. Feliz Páscoa pra vocês. Um beijo, Feliz Páscoa. I used to bite my tongue and hold my breath, scared to rock the